Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de sexta-feira. Hoje, começando a nossa sequência de livros novos, começando com o livro Espírito da Verdade. Então, vamos fazer a nossa leitura inicial, depois a nossa prece, para depois entrarmos no estudo de fato. A mensagem de leitura inicial é a mensagem de número 7 do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Não ambiciones demasiadamente. Quem muito abarca, pouco aperta, afirma o refrão popular. A ambição desmedida enlouquece, quando já não infelicita antes. Cuida de lutar pelo necessário, repartindo o que te exceda, certamente fazendo falta a outros. Com os nossos pensamentos elevados, concentrando agora nessa reunião, nesse estudo, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, querida Alta de Souza, espiritualidade amiga e mentores espirituais que nos ajudam, que estão conosco nesse estudo virtual, em nossas casas. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, para que possamos aprender um pouco mais a cada dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos estudando livros novos, mais conhecimento, mais ferramentas para ampliarmos o nosso aprendizado, ampliarmos o nosso conhecimento e assim cada vez mais evoluindo dia a dia. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. O estudo de hoje, então, primeiro estudo dessa sequência de novos livros é o livro O Espírito da Verdade. Essa sequência que a gente vai começar a estudar agora em julho é uma sequência que, segundo no próprio inicinho do livro, fala que essa obra faz parte de um conjunto de estudos e dissertações em torno das obras da codificação espírita. Então, rapidamente, falando aqui dos outros livros, a gente tem A Religião dos Espíritos, que é sobre o Livro dos Espíritos, Seara dos Médiuns, que é sobre o Livro dos Médiuns, O Espírito da Verdade, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Justiça Divina, sobre o Céu e o Inferno. É muito interessante que até o Marcos já tinha falado, com isso, com os estudos de segunda, quarta, que vai começar a Gênesis, e agora esses de sexta, a gente consegue abarcar toda a codificação. Realmente uma oportunidade muito legal para conseguirmos estudar a codificação toda de uma forma completa. Então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, o Espírito da Verdade, que é relacionado ao Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo de hoje, o primeiro capítulo, chama-se Problemas do Mundo. Como ele é relacionado ao Evangelho segundo o Espiritismo, todo o capítulo é colocado do lado, pequenininho, à direita, o trecho do Evangelho ao que ele está relacionado. E no capítulo 1, que é o Problemas do Mundo, ele está relacionado ao capítulo 6, item 5. No capítulo 6, item 5, a gente tem instruções dos espíritos, o advento do espírito de verdade, né? A chegada do espírito de verdade. E rapidamente, porque, como nós sempre falamos aqui, nós recomendamos a leitura depois, mas para a gente poder introduzir o assunto, nessa parte 5, é falado do Espiritismo, que ele vem lembrar aos incrédulos. E ainda lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, a gente vai ter também uma explicação do que é o Espiritismo,
o momento que o Espiritismo chega, fazendo uma associação com quando Jesus veio à Terra, os ensinamentos que ele trouxe através das parábolas, e agora é chegado o Espiritismo, que, segundo nos fala Kardec, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. E aí, meus amigos, depois desse rápido resumo sobre o que é o Espiritismo e o advento do Espírito de Verdade, nós voltamos aqui para essa parte 5 para ler alguns trechos que são muito interessantes e que têm relação com a mensagem e com a nossa leitura inicial, que fala sobre ambição, que fala sobre o mau uso das coisas que recebemos, dos bens que recebemos, que também vai ter relação com o nosso estudo de hoje. Nessa parte ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, é falado: como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Nesse trechinho, a gente consegue ampliar essas palavras, o significado dessas palavras, para muitas situações relacionadas àquilo que nós recebemos e aquilo que fazemos, que nós recebemos e fazemos mau uso. Tudo nos foi dado para que tivéssemos o melhor usufruto, mas como ele mesmo nos diz, nos afastamos do caminho reto e largo que conduz ao reino de Deus e enveredamos pelas ásperas sendas da impiedade. Nos enveredamos pelas sendas da cobiça, pelas sendas do exagero. E uma coisa muito bonita do aprendizado, não só do aprendizado da doutrina espírita, mas de todo o aprendizado, é a gente observar o nosso processo através da repetição. Essa repetição, ela não é necessariamente você abrir um livro, seja qual ele for, e ficar ali, como a gente até antigamente fazia na escola, a gente conhece por decoreba. Não é dessa repetição, mas é a própria repetição que vem junto do ato de estudar. E eu quero chamar atenção aqui para trechos desse texto que foram vistos em estudos recentes da nossa casa, como, por exemplo, do uso da riqueza, que foi um estudo recente, foi estudo de quarta-feira agora, de ontem, não, de quarta-feira. Então, que falava justamente isso. O problema não são os bens materiais. O problema é o exagero. O problema não é a gente ter conforto, o problema é o exagero. É como nós também sabemos de como a gente tem que, como nos é falado, da administração das nossas paixões. Temos que educar as nossas paixões. E da mesma forma, temos que educar os nossos sentimentos, as nossas tendências em relação ao aproveitamento desses bens que nós recebemos. É disso que o nosso estudo fala hoje. E é muito importante esse entendimento, porque hoje o nosso mundo está do jeito que está, devido, entre outras coisas, ao mau uso daquilo que recebemos, à má interpretação daquilo que lemos, daquilo que ouvimos. Ainda no Evangelho, tem um outro trechinho muito bonito,
Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias. Seria a espiritualidade falando conosco, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. E aí eu volto a mencionar o que eu tinha comentado um pouquinho antes do aprendizado. Nos nossos estudos de quarta-feira do Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis traz exatamente isso para a gente, reforçando a ideia de que temos as ferramentas que precisamos para caminhar no caminho reto ao reino de Deus, mas vamos nos desviando para aquilo que é o erro, para aquilo que não agrega nenhum valor bom para o nosso espírito. E aí a gente então entra no estudo do Espírito da Verdade, do nosso livro de hoje, que ele vem falando exatamente isso. O mundo está repleto de ouro, ouro do solo, ouro no mar, ouro nos cofres. E é interessante o recurso que ele usa na escrita para ratificar como existe aqui também e existe ali também. Ou seja, existe em todos os lugares. Não é por falta, não é por escassez. Não é porque uns têm e outros não têm. Quer dizer, até tem, até existe isso, mas não dentro desse ponto de vista que a gente está falando. Pelo contrário, existe em demasia, mas utilizado de uma forma errada. Então, o mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. Por que será? Temos que refletir. O mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, nas cidades, nos campos. E aqui eu até acredito que ele ainda poderia fazer muito mais linhas, espaços em muitos mais lugares, além dos continentes, nas cidades, nos campos, mas ainda assim o espaço não resolve o problema da cobiça. E assim ele segue, falando da cultura, falando das teorias, falando das organizações. E como eu disse, poderíamos ainda ter mais parágrafos, mais trechos, falando de tantas outras bênçãos que recebemos. Tantas coisas belas, tantas coisas maravilhosas, mas que aproveitamos de forma errada. O estudo de sábado do livro Dimensões da Verdade, da Joana de Ângeles, de Valdo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles, fala maravilhosamente sobre isso, sobre o erro, a ignorância, não vamos falar erro, mas a ignorância na interpretação de certas coisas, que tem relação com o mau uso, porque nós fazemos determinado uso de uma coisa relacionada ao entendimento que temos daquilo, correto? Então, quando ele finaliza aqui esse capítulo, ele vai falar o seguinte, que para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, e aí falando isso, ele quer dizer o seguinte, que apesar de tantas coisas que nos são dadas, se não sabemos usar isso, que é a chaga da ignorância, que é ela que acalenta a miséria, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero. E é interessante porque esse texto cada frase vai enfatizando a frase anterior, né? É muito interessante esse recurso que ele usa no texto.
Ele termina: o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. De nada adianta muitos estudos, de nada adianta nós sabermos aqui toda a codificação de cor e salteado, se não soubermos o simples, que é utilizar da melhor forma o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim valorosos, continua ele, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova. Humanidade nova é o que mais a gente tem ouvido falar, o novo normal, virou moda agora esse termo, o novo normal. Será que teremos um novo normal? Será que essa pandemia conseguiu, ainda não acabou, né? Mas será que ela está conseguindo modificar os nossos corações? Será que ela está conseguindo nos propiciar novos aprendizados? Será que ela está conseguindo brotar uma semente do que é o Evangelho de Jesus no nosso coração? Então, dentro dessa esperança que Bezerra de Menezes, é dele esse texto, dentro dessa esperança que ele fala da construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta. Uma outra palavra muito marcante, a conduta. De nada adianta sabermos muito se não praticamos. É o que sempre falamos dentro do Espiritismo, não só dentro do Espiritismo, são os bons exemplos. O melhor ensinamento é o bom exemplo. O melhor ensinamento que um pai, uma mãe, uma pessoa que educa, um professor, qualquer pessoa que esteja no papel do educador, pode passar para quem está sendo educado é o exemplo. É a forma mais genuína de aprendizado. Ele continua, pela palavra e pelo exemplo. E parafraseando o conceito inolvidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo, fora do Cristo não há solução. Muito lindo esse texto, realmente. Uma carga de ensinamento muito valiosa. Cada frase, a forma como o texto é escrito é realmente muito bonito. E finalizando com essa frase que é a máxima uma das máximas do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Aqui Bezerra de Menezes fala: fora do Cristo não há salvação. Ou seja, se nós não conseguirmos entender, enquanto nós não conseguirmos entender o verdadeiro significado do Evangelho, o verdadeiro significado das palavras de Jesus, não adiantará organizações, dinheiro, cargos, títulos, tecnologias, de nada adiantará, porque continuaremos saindo do caminho reto ao reino de Deus. Que possamos refletir sobre isso, sobre essas palavras que o nosso querido Bezerra de Menezes nos trouxe, também recomendando sempre fazer a leitura do trecho do Evangelho ao que está relacionado os capítulos, porque esse estudo de sexta-feira, ele é importante fazer que o estudo seja acompanhado para sabermos ao que ele está se referindo, né? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez ao nosso Mestre Jesus, Alta de Souza, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, sempre com suas palavras maravilhosas, nos acalmando, nos dando esperança, que possamos caminhar juntos com esses ensinamentos, que possamos realmente entender o significado das palavras de Jesus, fazer brotar essa semente, possamos realmente ter um novo normal, uma nova humanidade,
possamos ter mais paciência, resignação, amor ao próximo, entendidos nos seus significados mais verdadeiros. Assim, Senhor, pedindo a sua luz, as suas bênçãos, a sua proteção, vamos dando por encerrado o nosso estudo de hoje. Fica conosco, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus.